Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre reagir com grosseria, com frieza ou distância, mesmo quando você tenta ser gentil? E se eu te dissesse que isso tem mais a ver com você do que com o outro? Hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos e como, na prática, com base na análise da teoria transacional, uma teoria que vai mudar a forma como você se relaciona com seu parceiro, com sua parceira, com seus filhos e até mesmo com você mesma. Bora lá? Pessoal, tudo bem? Eu sou Laís Gomes, sou orientadora parental e analista do comportamento. E hoje nós vamos falar sobre a teoria da análise transacional nesse vídeo. Toda relação ela é feita na base de trocas. Trocas de palavras, de gestos, de olhares, de atitudes, não é verdade? Na teoria da análise transacional, essas trocas são chamadas de transações. Vou dar alguns exemplos simples. Se eu falo com você de forma crítica ou dura, é provável que você reaja com raiva, defesa, evitação. Se eu te olho ou se eu te acolho, você tende a se abrir mais na sua resposta. Não é verdade? Acontece isso todos os dias aí na sua casa, entre você e seus filhos. Relacionamento não é mágica, é uma reação em cadeia. O outro está respondendo à forma como eu estou me comunicando. Então, quando você fala com alguém, você está falando de um lugar. Quando você fala, você está falando de um ponto de vista, que pode ser do seu eu adulto, né, o eu pai, ou do seu eu criança, né, e o outro vai responder desses lugares também. E aí a forma como a gente troca acontece e molda o tom da nossa relação. Às vezes a gente reclama da grosseria do outro, da frieza, da impaciência, da falta de reciprocidade, né, e muito mais. Mas será que não estamos mesmo, sem perceber, resgatando uma transação de julgamento, controle, crítica ou indiferença com quem estamos nos relacionando? Será que a gente não está falando com o outro a partir de um pai crítico? Que cobra, que julga, que exige o tempo todo, né? Que corrige o tempo todo. E por isso a gente recebe de volta uma criança rebelde. Independente se a pessoa é adulta ou não, né? Que reage com raiva, com frieza e com desprezo. Relacionamento é um espelho. Ele devolve o tom, a postura, a emoção com a qual a gente entra nessa troca. Então, se eu me comunico com alguém com empatia, ou seja, do meu eu adulto, eu busco compreender e construir nesse relacionamento, né? Eu tenho mais chances de receber isso de volta. Mas se eu me relaciono com controle, com arrogância, com indiferença, provavelmente a resposta do outro será na defensiva, com frieza ou agressiva. A grande virada é perceber que nós podemos mudar essa transação. Se eu mudo a forma como eu entro na transação, na relação, muitas vezes o outro também muda. Então, relacionamento não é mágica, é reflexo. Quando eu compreendo isso, eu deixo de esperar que o outro mude e começo a transformar a única parte que eu realmente controlo na minha vida. A minha postura, o meu comportamento, as minhas ações. Você me pergunta, né? Tá, Laís, eu não entendi a parte do eu pai, do eu criança, do eu adulto. Então vamos explicar isso um pouquinho, né? Falando do status do ego. Vamos entrar um pouquinho na questão da psicologia, né? O eu pai, né? É o que aprendemos com figuras de autoridade, que pode ser crítico, muito crítico ou cuidadoso, né? Adulto. Já o eu adulto, é o eu racional, que analisa, que pensa, que, né, toma decisões ponderadas, né, que tem o senso crítico ali aguçado, aprimorado, né, lapidado. O eu criança, né, é a parte emocional, espontânea, mas também é a parte medrosa, a parte rebelde que nós temos, né. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para que você possa entender melhor, né. Quando um pai fala com um filho dizendo: "Você nunca faz nada certo", ele está falando no tom
do pai crítico. A criança pode reagir, então logo a transação desse relacionamento, né, na transação desse relacionamento, a criança pode reagir com medo, né, que é uma criança submissa, ou com raiva, que é a criança rebelde. Se o pai falasse do eu adulto dele, ele diria: percebi que você está com dificuldade. Vamos pensar numa forma de resolver? Senso crítico mais aprimorado, naquele olhar de uma situação, né? E então essa mudança de postura, ela muda totalmente a resposta do outro. Nesse exemplo, ela muda a resposta da criança, de qualquer outra pessoa com quem a gente está se relacionando no momento. Então, relacionamentos são espelhos, né? Vamos entrar nessa metáfora? O outro está me devolvendo algo que muitas vezes, sem perceber, eu doei primeiro aquele comportamento, né? Aquele primeiro passo que criou essa tensão, vamos dizer assim, né? Então, eu recebo, a ideia central é a gente perceber que eu recebo na medida do que eu dou. Então, se eu sou frio, crítico e ausente com meu parceiro, é muito comum que ele reaja com distanciamento e irritação. E se eu sou impaciente com meu filho, ele devolve isso com birras, resistência, com silêncio, sabe? Com comportamentos desafiadores. E agora vamos falar do como, né? Como mudar essa transação, essa relação. Eu vou propor uma reflexão para você pensar aí com você. Com que parte de mim eu estou me comunicando? Com meu pai crítico? Com minha criança ferida? Ou com meu adulto consciente, né? Quando a gente traz a consciência a esses pensamentos, a gente consegue reparar mais o nosso comportamento. Então, né, o que a gente pode fazer de práticas para o dia a dia que eu deixo aqui para vocês? É respirar antes de reagir. Observe como você está se sentindo, faça uma pausa, né? Antes de você reagir, observe o que você está sentindo. Escolha se comunicar com empatia, com clareza e com intenção. Isso é uma escolha, a gente tende a reagir na impulsividade e a gente acaba agindo como nosso pai crítico, como nossa criança ferida. Então, quando você muda o tom da sua transação, você muda a qualidade da sua relação. Algo que eu gosto muito também, que eu acho muito eficaz e muito assertivo, e é a gente se filmar. Não a gente ficar com o nosso celular nos gravando o tempo todo, mas sabe essas câmeras, né? Essas luzes que já vem com uma câmera embutida e que filma a gente o tempo todo, né? Então, se você tem uma dessas aí na sua casa, no fim do dia, à noite, né, naquele momento desafiador que você tenha, vai lá naquela câmera, né, volta a fita e tente rever você, né, como você agiu, como você reagiu, né, e aquilo ali é excelente para você pegar pontos, partes onde você vê, nossa, eu fui agressiva, nossa, olha os meus gestos, nossa, olha a minha expressão facial, olha o meu tom de voz. Né? Isso é muito assertivo nessa luta diária da gente mudar o nosso comportamento. E para pais, né? Como criar um ambiente seguro para os nossos filhos, né? As crianças precisam sim de um ambiente emocionalmente seguro para que elas se desenvolvam com mais qualidade, né? Se a casa está sempre cheia de críticas, gritos, punições, né? A criança, ela internaliza isso como normal. E ela começa a agir, né, de acordo com aquilo que a gente está chamando elas, né? Então, né, ser pais conscientes é aprender a se comunicar do adulto para o adulto, mesmo com filhos pequenos, né? Isso ensina sobre responsabilidade, sobre respeito, sobre autoconsciência. Lembra que nós estamos falando do ego, então, né, não é que você vá olhar para o seu filho como um adulto, mas você vai se relacionar com ele de forma que ele devolva com um ego adulto, né? Um pouco mais de senso crítico. E sim, né, quando nós somos intencionais com os nossos filhos, quando a gente dá a eles essa credibilidade, eles respondem sim com mais maturidade em seus comportamentos, né? E a primeira parte para que essa maturidade se desenvolva é sim os nossos
os nossos exemplos, né? E claro, nós vamos errar. Não tenha um pensamento de que nada vai te abalar, né? De que você nunca mais vai perder a sua paciência, não. Né? Mas existe algo que eu gosto muito de chamar como rebobinar a fita. Então é você refazer, é você desfazer, é você não deixar o seu filho no escuro ali, sabe? Você conversa com ele, chama ele, diga o ponto que você errou, onde você errou, fala dos seus gestos, os tons de voz, né? Que você não foi respeitoso, que você não foi legal, que não é certo. Porque seu filho vai aprender a identificar isso numa próxima vez de você e de outros, né? E ele não vai assumir que aquilo é normal, que aquilo é correto, e ele pode até te ajudar a sinalizar: mamãe, você tá sendo desrespeitosa comigo, papai, você tá sendo grosso, ignorante, né? Vamos conversar direitinho? Então, né, eles nos ajudam muito nesse crescimento, nessa transação. Então, gente, relacionamento é troca, é reflexo, é construção, é intenção, tem que ser intencional e diário. E quanto mais consciência, né, mais autoconsciência você tem das suas transações, mais você pode transformar a sua realidade relacional. Comece por você, o outro muitas vezes só está reagindo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e comente aqui, né? Em qual área da sua vida você mais sente essa devolutiva transacional? Vamos conversar um pouquinho mais aqui nos comentários. Tchau!